Bom dia, pessoal. Vamos estar dando continuidade aqui à nossa aula sobre átomos. Bom, recapitulando, o que nós vimos nas últimas aulas? Bom, o modelo de Dalton, ele era um modelo mais primitivo, em que o átomo ele era uma esfera indivisível e que os elementos químicos, substâncias, eram compostas por átomos de mesmos elementos, substâncias químicas. O modelo de Dalton ele era muito útil para poder explicar as leis de Lavoisier e as leis de Prost. O modelo de Thomson, por sua vez, ele levava em conta experimentos que indicavam a natureza elétrica da matéria. Quais experimentos eram esses? Principalmente os experimentos dos raios catódicos lá de Crocq, aonde o Thomson viu que na verdade os raios catódicos, na verdade, eram partículas menores do que o átomo e que possuíam carga negativa. E a essas partículas ele deu o nome de elétron. O modelo de Thomson, ao contrário do modelo de Dalton, o átomo uma, ele tinha uma forma arredondada que tinha cargas positivas e tinha incrustado nele pontos com cargas negativas que eram os elétrons. Após esse modelo do Thomson, veio o modelo de Rutherford, onde ele se baseou na experiência da folha de ouro e que ele observou que, na verdade, o átomo ele possui um núcleo muito denso, onde estão os prótons, e um volume muito grande ocupado pela eletrosfera, que é onde ficam os elétrons. Bom, após o Rutherford vieram os modelos de Bohr, que introduziu a ideia de que os elétrons ocupavam níveis de energia que tinham uma energia específica, ocupavam camadas, né? O nome é dado ou camadas ou níveis de energia. E depois veio o modelo de Rutherford, Bohr e Chadwick. Chadwick foi o cara que descobriu a existência dos nêutrons. Então, o átomo, basicamente, ele é composto por um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo, a gente tem a presença do nêutron, que é uma partícula eletricamente neutra, como o nome já diz, e que tem massa aproximadamente igual à do próton. E nós temos o próton, que é uma partícula com carga elétrica positiva. Na eletrosfera, ah, nós temos os elétrons, que têm a carga elétrica negativa, só que eles são muitas vezes mais leves do que o próton. O peso do elétron em relação à massa do elétron, perdão, em relação ao próton é praticamente desprezível. Ele é cerca de 1836 vezes mais leve do que o próton. Uma coisa que é importante, que está sendo mencionada aqui, é que isso daqui não está na proporção, certo? Como a gente observou lá no experimento, na simulaçãozinha do Rutherford, que também está fora da proporção, mas está em algo mais crível, o núcleo ele é um ponto, ele é um pontinho. O volume que ele ocupa do átomo é muito, 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 muito menor se comparado ao elétron. Então, o que deveria ser algo mais apropriado seria um pontinho minúsculo rodeado por uma esfera gigantesca, uma coisa elipsoidal gigantesca, que é o que está falando aqui, que está fora da escala, mas para ficar numa representação boa, né, a gente costuma fazer desse jeito. Perdão. Então aqui a gente tem a partícula, né, nêutron, próton e elétron, a massa relativa é 1, a carga é 0 para o nêutron, a massa relativa ao próton é 1 também, então eles são equivalentes, né, eles possuem praticamente a mesma massa, nêutron e próton, entretanto a carga do próton é mais 1. O elétron, por sua vez, tem uma massa relativa ao próton que é 1 sobre 1836. Então ele é 1836 vezes menos leve, é mais leve, perdão, do que o próton. E a carga é menos 1. Então, bom, o que é o número atômico e o número de massa de um átomo?
O número atômico, basicamente, é o número de prótons que está presente no núcleo do átomo. E o número de massa é a soma do número de prótons e número de nêutrons presentes no núcleo do átomo. E aí você pode se perguntar, mas e o elétron não conta? Então, aproximadamente, não faz diferença a massa do elétron, porque como a gente pode ver, ele é muito, 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 muito mais leve do que o próton e o nêutron. Então a gente considera que a massa de um átomo é somente a soma do número de prótons e do número de nêutrons. Então, quando a gente vai representar um átomo, a convenção que nós utilizamos é a seguinte: nós vamos escrever o número atômico na parte inferior esquerda do símbolo e o número de massa na parte superior esquerda. Então, aqui, carbono 12,6. O 6 ele representa o número atômico, que é o número de prótons que o carbono tem. Enquanto que 12 é a massa do carbono, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. No caso, o carbono ele apresenta 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. O sódio, por sua vez, ele tem 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons. Como eu já apresentei em outras aulas, basicamente o elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Então aqui a gente pode escrever dessas duas formas, tudo do lado esquerdo, o número atômico do lado esquerdo, o número de massa do lado direito. E aqui uma coisa interessante é que nós podemos ter o átomo de cloro, ele é eletricamente neutro, mas se ele recebe um elétron, ele passa a ser um íon. Então ele deixa de ser átomo, ele ganha carga e passa a ser um íon. É importante falar que o átomo ele é eletricamente neutro. Então se o átomo passa a ter uma carga positiva ou negativa, ele não é mais átomo, ele passa a ser um íon. É importante que vocês tenham isso em mente, porque às vezes existem alguns tipos de questões que são pegadinhas nesse sentido e colocam esse questionamento para vocês. Numa outra aula, que vai ser consequente a essa, eu estou tentando separar aqui para ficar uma coisa um pouco mais organizada. Um tipo de aula eu só apresento conteúdo e em aulas separadas eu trabalho aqui com as simulações. Eu vou trabalhar com essa simulaçãozinha que é para vocês exercitarem a ideia de como montar um átomo. O que o átomo é composto? Composto de nêutrons, prótons e elétrons. E aí o nosso questionário ele vai ser nesse sentido. Vão ter lá uma série de exercícios para vocês treinarem usando essa simulação para poder montar um átomo. Só que como tudo na ciência, as coisas vão evoluindo. E assim como o modelo atômico evoluiu, o conceito de elemento químico ele também evoluiu. Bom, nós sabemos que o número de prótons que um átomo possui é uma característica que não se modifica durante as reações químicas, né? Então, os cientistas eles perceberam que esse número ele determina as propriedades de um átomo. Então, se vocês forem observar, a tabela atômica ela está organizada em ordem crescente de número atômico, de forma que os átomos são agrupados em determinadas partes da tabela de acordo com o seu número atômico. E o que é interessante é que o número de nêutrons praticamente não tem influência sobre essas muitas propriedades essas diferentes propriedades que um átomo pode ter. Então, assim, para vocês terem em mente o que é um elemento químico. Um elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons, isto é, o mesmo número atômico. Ponto. Essa é a definição que vocês podem utilizar de elemento químico aí que vai ser aceita em qualquer tipo de prova que vocês forem fazer. E aqui, voltando a um assunto que a gente já trabalhou um pouco, os elementos químicos eles têm uma representaçãozinha, né? O seu nome e o símbolo. Para o átomo de hidrogênio, normalmente vocês vão ver o átomo de hidrogênio sendo representado por uma esfera bem pequena,
normalmente de cor branca ou um pouco acinzentada, e o símbolo dele é H. Ah, o carbono ele já vai ser representado normalmente por uma esfera maior do que o átomo e por uma cor um pouco mais acinzentada, e o símbolo é C. Repare que conforme o átomo, eles mudam aqui o tamanho da esfera dependendo do seu tamanho. Às vezes vocês podem encontrar as esferas em padrões diferentes, é o tipo de coisa que vocês não precisam se atentar muito. Mas o carbono e o hidrogênio é meio que um padrão serem esferas mais ou menos dessa magnitude aqui, desse tamanho, e com essas colorações. E aqui tem uma coisa interessante, ó. Por exemplo, o cálcio ele é Ca, que é para não confundir com carbono. O cádmio é Cd, também para não confundir com carbono. Agora o potássio ele é K, porque vem do latim kalium. E o Pb ele é Pb porque vem do latim plumbo. Então, alguns símbolos da tabela periódica, vocês se perguntam, mas por que tal elemento é assim, desse jeito? Às vezes a explicação vem disso daqui. Ou eles querem, nesses dois casos aqui, colocar uma letra a mais para diferenciar do carbono ou de algum outro elemento que foi descoberto primeiro, o que é mais importante, assim, mais abundante. Ou então porque o nome que dá origem vem do latim. E aí fica com letras, por exemplo, potássio sendo K e chumbo sendo Pb. Uma coisa que é interessante é que os átomos de um mesmo elemento, perdão, átomos de diferentes elementos podem ter algumas relações interessantes entre si. Por exemplo, quando nós temos dois isótopos, os isótopos são dois ou mais átomos que possuem o mesmo número atômico e diferente número de massa. Por exemplo, o hidrogênio tem três isótopos diferentes. O primeiro é o hidrogênio normal, que a gente conhece, que tem um próton e nem um nêutron. A gente tem o segundo hidrogênio, que tem um próton e um nêutron. E um terceiro hidrogênio, que tem um próton e dois nêutrons. Esse daqui é o hidrogênio normal, esse daqui é o deutério e esse daqui é o trítio. Esses elementos aqui, eles são isótopos, porque eles têm massa diferente, mas possuem o mesmo número atômico. Então aqui a gente tem vários exemplos de isótopos. Por exemplo, um que vocês devem saber aí, bem famoso, é o carbono 14, que é radioativo e é utilizado para datação de fósseis, que é a forma com que as pessoas sabem que, por exemplo, um fóssil tem 14 mil anos, 1 milhão de anos e por aí vai. Os isóbaros são dois ou mais átomos que possuem o mesmo número de massa e diferentes número atômico. Então, por exemplo, carbono 6, carbono com nitrogênio, ferro com o cobalto e por aí vai. Os isótopos, por sua vez, são dois ou mais átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, só que possuem números diferentes de número atômico e número de massa. E aqui a gente tem o exemplo. Carbono 13, nitrogênio 14, 13 menos 6 dá 7, 7 nêutrons, 14 menos 7 dá 7, 7 nêutrons. E por aí vai. Bom, recapitulando mais uma vez, quais as partículas que compõem o átomo? Basicamente, o núcleo é formado por prótons e nêutrons, e a eletrosfera é formada por elétrons distribuídos em camadas. Como eu disse, o átomo ele é neutro. Se o átomo tem uma carga positiva ou negativa, ele se torna um íon. Então, bom, vamos ver aqui. A gente tem o cloro, acrescentando um elétron, ele passa a ser cloreto. E esse símbolo negativo aqui indica que o átomo nêutron recebeu um elétron. Quando ele é um átomo neutro, o cloro tem 20 nêutrons, 17 prótons, número atômico, 17 elétrons.
É importante mencionar que o número atômico ele nunca muda. Ele vai ser sempre o mesmo, independente da reação química que está acontecendo. Então aqui foi adicionado um elétron, ele continua tendo 17 como número atômico. Nesse caso aqui, o núcleo ele não se altera. Então, o número de massa e o número atômico ele também não se altera. Então, continua tendo 20 nêutrons e 17 prótons. Entretanto, ele recebeu um elétron. Então, o número de elétrons aumenta. Então, de 17 a gente passa a ter 18 elétrons. E aqui é o exemplo do sódio. O sódio tem 12 nêutrons, 11 prótons e 11 elétrons. Só que o sódio, normalmente ele perde um elétron, então ele forma um Na+, que é um cátion. Novamente, o núcleo não sofre nenhuma alteração. Ele continua tendo 12 nêutrons, 11 prótons, contudo ele perdeu um elétron. Então de 11 ele passa a ter 10 elétrons e fica com uma carga de excesso positiva, certo? E aqui fica com uma carga de excesso negativa. Então, isso que são os íons. Então, bom, partindo de um átomo neutro, o que o átomo neutro tem? Ele tem número de prótons e número de elétrons que são iguais. Todo átomo ele é neutro. E, consequentemente, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Ponto. Um átomo neutro ele pode eventualmente, ele pode ou perder elétrons ou receber elétrons. Se ele perde elétrons, ele origina o cátion, que é um íon positivo. Se ele ganha elétrons, ele origina um ânion, que é um íon negativo. Então aqui a gente tem umas atividadezinhas que é para estar exercitando um pouco a nossa ideia. Bom, o que você pode fazer com 4 prótons e 4 nêutrons? É uma pergunta. Um átomo de oxigênio, um íon oxigênio, um átomo de berílio, um íon berílio, 2 deles. Eu não vou resolver isso daqui, eu vou deixar para vocês e a ideia é que vocês utilizem a simulação que eu vou apresentar na próxima aula. Outra questão. Você consegue prever se 4 prótons e 4 nêutrons farão o núcleo estável? Peço perdão aqui pela falta dos acentos, mas é porque eu estava traduzindo do inglês e acabou que não coloquei os acentos. E aqui, só para caso alguém fique em dúvida, net charge é carga líquida. Então, qual que é a pergunta aqui? A pergunta é se você vai conseguir prever se um átomo formado por 4 prótons e 4 nêutrons vão ter um núcleo estável. Novamente, eu quero que vocês utilizem a simulação para poder ajudá-los aí na resolução dos exercícios. Aí quais são as opções? Não, porque a carga líquida é alta. Não, porque devem existir mais prótons do que nêutrons. Sim, porque o número de prótons e nêutrons são iguais. Outra perguntinha. Se você tem 8 prótons, 9 nêutrons e 10 elétrons, o que pode ser formado? Então, o que vocês podem formar isso? Um átomo com carga zero, um íon mais 2, um íon mais 1, um íon menos 1, um íon menos 2. Reparem que para resolver isso daqui, vocês podem voltar aqui. Lembre-se que para você saber a carga de se vai ser um íon, um átomo, basta você somar, basta você comparar o número de prótons com o elétron. Se for igual, vai ser um átomo. Se não, vai ser um íon de carga positiva ou negativa, certo? O exercício 8. Se uma partícula tem 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons, e então um próton é adicionado, qual será o novo símbolo do elemento? Aqui ficou meio ruim o texto, normalmente por causa da tradução não ficou muito legal, mas eu espero que dê para entender. Então aqui a gente tem 3 prótons, 4 nêutrons, 3 elétrons, e a gente vai adicionar mais um próton. Qual desses aqui representa isso que nós estamos fazendo, certo? Então, qual dessas opções
tem 4 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons. É isso que eu quero que vocês me digam. Bom, e aqui por curiosidade, os íons eles são muitíssimos importantes para a vida humana e para a vida dos animais. Por exemplo, o cálcio 2+, ele está associado à coagulação sanguínea, contração e relaxação dos músculos, funções orgânicas, então é extremamente importante para a nossa locomoção e para o funcionamento do nosso coração. O que a deficiência de cálcio pode causar? A pessoa pode ficar raquítica, a pessoa pode ficar com porosidade óssea, má formação dentária, deficiência na coagulação sanguínea, ou seja, a pessoa se machuca, o sangue não coagula direito, por aí vai. E aí os alimentos que tem bastante é leite, derivados, folhas verdes, grãos, gema de ovo, legumes, castanha e nozes. E aqui tem muitos outros que são bem interessantes aqui para vocês poderem dar uma olhada para fazer essa conexão aí da química com a biologia, né? Para vocês entenderem que essas coisas que a gente estuda em química, elas são muito importantes. A única diferença de, por exemplo, química, biologia, física é a abordagem que a gente está interessado. Na biologia, a gente está mais interessado nos processos biológicos, lá, nas relações entre os animais, entre as plantas e por aí vai. Já na química, a gente está mais preocupado com o que acontece com os átomos, com as moléculas. E na física, a gente está interessado em explicar os fenômenos assim, de uma forma geral e também entender mais sobre o átomo. Mas aí a física está mais interessada numa estrutura mais íntima do átomo, assim, com coisas ainda menores do que a química. Então tá aí esse quadro assim, interessante, essa daqui é a fonte. É bem interessante estar dando uma olhada para que vocês possam saber aí essas curiosidades. Então aqui eu encerro essa aula. Na próxima aula a gente vai ver mais sobre a estrutura atômica. E a próxima aula, a aula imediatamente após essa que nós estamos terminando, eu vou estar apresentando a simulação que nós vamos utilizar e vou estar resolvendo um desses exercícios aqui para vocês entenderem como a simulação pode ser utilizada. Então é isso, eu agradeço novamente a atenção de todos, espero que estejam conseguindo acompanhar. Estou fazendo um esforço para poder passar pelo menos a maior parte do conteúdo que vocês estudariam em um ano aí durante essas 20 aulas, esse parte do mês de outubro e todo mês de novembro que eu estou ficando aqui com vocês via remota, porque a aula vai ficar disponível e vocês podem ver depois. Eu espero que isso seja útil para vocês de fato aprenderem o conteúdo e não ficarem com dificuldade lá na frente. Espero que a química não seja um problema para vocês aí, conforme vocês forem seguindo a vida acadêmica de vocês. Então é isso. Termina a aula por aqui. Bons estudos e até mais.